Se você tem um mínimo de noção sobre os concursos públicos, você provavelmente também está com medo da reforma administrativa, certo? É uma pauta que está vindo com força no Congresso, temos muita discussão sobre um possível fim da estabilidade, contratação temporária e tudo mais, e é claro, a direita quer muito que essa reforma administrativa passe. Só que, será que a esquerda não quer que ela passe? Será que o governo não quer que ela passe? E agora nós tivemos nos últimos dias a manifestação do Fernando Haddad e da Esther Dweck, ministros do governo, e aqui a gente consegue ter mais ou menos um posicionamento inicial do governo em relação a essa nova reforma administrativa. Eu vou te contar tudo que eles falaram em entrevistas. Então, deixa sua curtida, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos, veja um grupo especial que eu montei aqui para você nos ajudar a resolver esse problema da reforma administrativa. A verdade tem que ser contada e eu vou contar toda a verdade nesse grupo e também nos vídeos de uma playlist muito legal que eu vou deixar o link aqui na descrição e depois ela vai passar aqui em cima também no seu vídeo, fechado? E agora, gente, vamos primeiro ver o que o Haddad falou, o nosso ministro da Fazenda. Presta atenção, ele falou que ele concorda que a estabilidade seja vinculada a um controle de desempenho, produtividade e eficiência. Basicamente foi isso que ele falou sobre a reforma e sobre esse possível fim da estabilidade. E aqui, né, gente, ele foi bem em cima do muro, né? Vamos falar a verdade? Isso daqui, na verdade, sendo muito sincero, gente, eu acho que demonstra assim, ou ele é muito mureteiro ou ele não tem a menor noção da estrutura do Brasil. Porque, sinceramente, se ele está falando isso, que ele acha que a estabilidade tem que ter o controle de desempenho, você tem que controlar a produtividade e eficiência dos servidores para manter essa estabilidade ou até para a pessoa adquirir essa estabilidade. Cara, isso daqui já existe, gente. Não teria nem que ser discutido. Isso daqui não tem que estar numa reforma. Porque, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, rápida, gente. No artigo 41 da Constituição, se você olhar lá o parágrafo 4º, ele fala que como condição para a aquisição da estabilidade é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade. Tá vendo aqui, ó, governo? Isso daqui já existe. Então, vocês do governo, de acordo com isso que eu estou falando aqui, vocês têm que ser totalmente contrário a essa proposta de reforma administrativa, certo? Vamos dar uma olhadinha também no parágrafo 1º, gente. O servidor público estável só perderá o cargo, ou seja, depois que você adquirir a estabilidade, você pode perder o cargo. No item 3, no inciso 3, eles falam que mediante processo de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa. Então, primeira coisa, gente, a Constituição fala exatamente o que o ministro Haddad quer, né? Então não tem que ter uma reforma que mexa na Constituição. E agora eu posso falar a real para você, concurseiro, concursado, pô, eu fiquei 10 anos ali nos TRTs. E eu vou falar para você que o que o Haddad está falando aqui até tem um certo sentido quando a gente olha para o sistema jurídico como um todo. Por quê, gente? Quem tem a mínima noção de direito, quem já estudou direito de forma efetiva, deve lembrar ali, sei lá, das lições de Norberto Bobbio, Miguel Reale, quando a gente fala da justiça, validade e eficácia das normas. Você já fez direito, você sabe disso? Porque algumas normas, elas são válidas, elas são justas, essa norma aqui é uma norma válida e justa, certo? Só que ela é eficaz? Cara, vou te falar a real, de acordo com a minha experiência, nem tanto. Porque eu conheço várias pessoas, trabalhei com várias pessoas que teriam que ser demitidas. Sério, ponto final. Pô, eu trabalhei, gente, vocês não têm noção, no pior setor do TRT 2. Eu trabalhei no famoso 5º andar, que era o Serviço de Recepção e Procedimento Recursal. Era só molecada que aguentava trabalhar. Eu tinha 23 anos quando eu entrei lá, né? Eu entrei lá porque eu era moleque e aguentava o tranco de ficar carregando o processo. Para você ter uma ideia, pouquíssimos servidores, era um setor gigante, mas pouquíssimos servidores trabalhavam de verdade. Ali era quase que um lixão do TRT. Por quê? Na verdade, a administração tinha um monte de servidor com problema e não demitia. Não demitiam essas pessoas, cara. Isso daqui era um absurdo. O que eles faziam? Jogava todo mundo que tinha problemas, servidores problemáticos, lá para o 5º andar, para trabalhar com a gente, para ficar encostado, na verdade, enquanto a gente fazia todo o trabalho. Você acha que eu ficava feliz com isso? Não. Atolava a gente de trabalho. Tinha gente lá que criava um monte de problema para o tribunal, que teria que ser demitido e ganhava mais que eu. Então isso daqui não é justo. Não é justo no final das contas e assim, essa norma já existia, gente. Em alguns momentos, por omissão até das pessoas que têm a possibilidade de realmente cumprir a lei, por uma omissão dessas pessoas, ela não é levada a sério. Então, se você olhar, porque dá trabalho, né, você demitir uma pessoa, você criar um processo para eles, é muito mais fácil, não pega e encosta essa pessoa ali. Então isso daqui é um problema, cara, isso daqui é um problema real, gente. Isso daqui é uma coisa que talvez uma nova reforma administrativa pudesse realmente melhorar, beleza. Só que
Eles não podem mexer na Constituição. A Constituição já diz isso. Isso daqui já é a regra. O que eles podem fazer, na verdade, não é nenhuma reforma administrativa, às vezes criando leis, gente. É criando, talvez, uma cultura de você levar mais a sério a legislação. Isso daqui já ia resolver o problema. E aqui que está o perigo, tá? Porque quando eu vejo político profissional como o Haddad, como também essa ministra Esther Dweck, quando eu vejo eles falando sobre isso, mesmo eles sendo de esquerda ou de direita, tanto faz, gente. É político profissional que não gosta de concursado no final das contas. Entenda isso de uma vez por todas. Quando eles falam isso, o que me dá medo, sabe o que é? É a colocação, a criação de critérios subjetivos. Ah, não, para eu avaliar o desempenho, não, vou fazer uma entrevista aqui, sabe? Cara, isso daqui que é o perigo, gente, porque aqui que mora o grande perigo que o concursado pode correr por causa de político, porque ele vai ter que agradar o político do momento, que vai ter algum critério subjetivo na avaliação de desempenho para adquirir a estabilidade ou depois até para a pessoa ser demitida. Então, isso daqui eu acho que tem que estar numa reforma, critérios claros e objetivos de avaliação de desempenho. Aí eu acho que faz sentido, porque pensa comigo também, a estabilidade não pode ser uma proteção para trabalhador, para concursado, braço curto. E no final das contas, em muitos órgãos é isso que acontece. Isso daqui, gente, é um câncer no serviço público. Isso daqui atrapalha o concurseiro, inclusive, tá? Entenda isso. Atrapalha muito o cidadão, é claro que o serviço fica um lixo com essas pessoas trabalhando, só o corpo que está ali, né? A mente da pessoa não está mais ali, e atrapalha o concurseiro no final das contas também. Porque essa pessoa está ocupando a sua vaga, uma pessoa que não tem o menor interesse no serviço público. Está cheio de professor aí, inclusive, se você olhar aqui nas redes sociais, que na verdade é concursado, que só está o corpo lá, né? Porque o cara está tentando ganhar dinheiro aqui. Por quê? Os critérios de desempenho naquele órgão que ele está são baixos. E falei a real, né? Deve ter um monte de gente se doendo aí. Mas você entendeu como é que isso funciona? Fique esperto com isso, tá? A reforma administrativa, gente, ela tem que ter sempre critérios objetivos. Tem que pegar pesado, pô, o servidor ganha bem, ele tem que ser cobrado, ele tem que ser produtivo? Sim, fato. Se não for, vai fazer outra coisa. Beleza, só que vamos tomar cuidado e vamos monitorar a criação de critérios subjetivos. Esse é o grande perigo, fechado? E fica aqui, né, a dica para o Haddad, talvez ele pudesse ter sido mais claro nisso, já existe esse mecanismo na Constituição. Na sua próxima entrevista, Haddad, fale que isso daqui já existe, que eles não têm que se preocupar com isso na reforma, porque isso daqui parece que é cortina de fumaça para tentar passar outra coisa depois, né? Fala sério. E agora, gente, eu quero falar sobre o que disse a Esther Dweck, que é a ministra de Gestão e Inovação, ela que está levando ali o CNU, né? Ela deu uma entrevista no programa Bom Dia Ministra, alguma coisa assim, gente. Eu vi lá no vídeo, no momento 34, ela é indagada sobre o fim da estabilidade, sobre contratação temporária, e ela foi bem direta nesse ponto. Ela falou que a reforma, né, a gente não tem o texto da reforma, isso daqui é verdade, né, gente? A gente não tem o texto. Nós temos várias entrevistas aqui do relator, de outras pessoas interessadas na reforma, falando sobre essa contratação de estatutário temporário de 10 anos, mais contratação temporária de 5 anos. Nós só temos conversas. Só que, claro, isso daqui é um grande perigo. E a gente não tem o texto ainda. Só que, em termos gerais, ela falou que o governo é contrário ao fim da estabilidade. Até aqui, né, nenhuma novidade, eles não falariam isso de jeito nenhum, que nós somos favoráveis ao fim da estabilidade. Eles não vão falar isso. E também ela falou sobre essas hipóteses novas de contratação temporária, que isso daqui não faz sentido. Se você olhar o vídeo, foi basicamente isso que ela falou. Porque nós já temos mecanismo para isso. Pô, tem na Constituição até. Então, sinceramente, não faz sentido eles criarem outras ferramentas de contratação de temporários, porque, na verdade, gente, o que eles querem? Tá? O governo se posicionou legal aqui na minha visão, meio que contra esses pontos. Essa nova contratação temporária, qualquer coisa aqui que bata na estabilidade, beleza. E o grande perigo, gente, dessa proposta é que eles querem criar mais 2 hipóteses de contratação temporária, permitindo que seja mais fácil a administração escolher essa contratação temporária. Eles podem criar qualquer justificativa ali, né, falando que o futuro é incerto. Então, eu não quero contratar servidores com estabilidade ali real, né? Só quero estabilidade de 10 anos. E, cara, se eles abrem a brecha para os órgãos contratarem pessoas temporárias, eles nunca mais vão querer contratar, é claro, os servidores concursados clássicos, aqueles que têm estabilidade, aqueles que realmente vão se tornar ali profissionais na sua área. Isso daqui é horrível para a população e para todo mundo, a não ser para os políticos. Por quê? Com certeza, gente, eles vão querer criar um mecanismo de contratação temporária, até o relator já falou sobre isso, né? De 5 anos em que você possa, depois de um intervalinho, prorrogar isso daqui pelo mesmo período. Com certeza eles vão querer colocar isso daqui também nessa contratação do temporário estatutário, que não faz o menor sentido, né? Mas eles com certeza vão querer colocar um mecanismo de prorrogação desses contratos. E aí pensa comigo, você passa em um concurso, você sabe que você vai ficar ali temporariamente, né? 5 ou 10 anos talvez, e aí você sabe que nesse primeiro período você tem que agradar a chefia.
né, que normalmente a chefia, na maioria dos casos, vai ser um comissionado, vai ser um político, vai ser um juiz. Então, você vai ficar toda hora não protegendo o serviço público, não protegendo o serviço necessariamente do cidadão. Você vai tentar agradar o seu chefe, porque se você não agradar o seu chefinho, ele não vai prorrogar seu contrato depois. Esse é o grande perigo, gente. Eles estão tentando transformar aqui o concursado em um comissionado. Essa é a ideia por trás dessa reforma administrativa, gente. Você tem noção disso? E assim, ó, vou falar a real. Eu gostei desse posicionamento aqui da ministra, só que eu já falei isso daqui em vários vídeos, né, gente? Político profissional não gosta de concursado. Cara, o Lula, gente, quantas declarações ele já deu batendo em concursado? E o Bolsonaro também. Todos os políticos odeiam os concursados. O político de esquerda e de direita, ele tem um contato com um monte de empresário, né? O sonho dele era jogar ali uma terceirização e liberar o serviço público para esse empresário. O sonho deles é pegar a base ali, os cabos eleitorais, e jogar no serviço público. O sonho deles é jogar essa galera para ganhar muito bem no serviço público, porque aí normalmente eles fazem doação para o partido, né? Você conhece isso, né? Isso daqui de todos os partidos, tá? Então, esse é o perigo por trás da reforma administrativa. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. Não vejo os especialistas. Claro, você não vai ver os políticos falando sobre isso. Por quê, gente? Porque somos nós contra eles. E você tem que agir agora, você tem que compartilhar esse vídeo, você tem que mostrar a verdade para todo mundo que você conhece sobre a reforma administrativa. Porque se você falar com o povão, eles vão apoiar a reforma administrativa, eles não sabem o que está acontecendo, gente. Por quê? No discurso deles, pô, a Esther Dweck falou isso, né, na entrevista dela. Ela falou sobre os super salários, férias de 60 dias. Gente, isso daqui é benefício de juiz. Quem tem super salário como servidor? Isso daqui, um percentual ridículo das pessoas têm acesso a super salários, esse tipo de benefício com 60 dias de férias. Isso daqui é cortina de fumaça. E você vai acreditar que eles vão mexer nos benefícios dos juízes? Você acha mesmo? Nesse momento aqui, ó, que está uma guerra ali, né, entre STF, Legislativo e tudo mais, você acha que eles vão querer dar uma voadora ainda mais nos juízes? Você acha que os juízes vão permitir isso? Eles são um grupo fechadinho, gente. Corporativismo, eles têm poder político. A chance maior aqui é deles passarem o rodo na base do serviço público. E é isso que a gente tem que proteger, fechado? E se você está perdido, se você está discordando de mim, quer ver mais conteúdo sobre isso e entender o que está acontecendo, veja a playlist que vai passar aqui e os vídeos que eu vou colocar aqui no link da descrição, tá? Para você entender melhor tudo sobre a reforma administrativa e entre no grupo especial de WhatsApp, porque vai rolar muito em breve, provavelmente se você está vendo esse vídeo, no dia do vídeo ou no dia seguinte, uma live em que eu vou mostrar toda a verdade por trás da reforma administrativa e todo mundo que está participando com interesses obscuros. Você está sendo traído nesse exato momento. Sim, por políticos, por cursinhos, por outras categorias. Vem comigo que eu vou te mostrar toda a verdade nesse evento ao vivo. É importantíssimo que você participe, fechado? Gostou desse vídeo? Deixa a curtida. Não gostou? Deixa a descurtida, me conte por quê. Eu prometo melhorar nos próximos vídeos, não tem problema. E claro, faça sua inscrição no canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos e para você entender melhor como que funciona essa reforma administrativa, veja esses vídeos e também para de estudar fofo. Começa a estudar forte, garanta a sua aprovação o quanto antes, porque, na minha visão, gente, mais cedo ou mais tarde, uma reforma administrativa vai passar. Eu acho que, nesse momento, até a próxima eleição, essa reforma administrativa não passa. Ainda mais com o que aconteceu aqui, ó, com a PEC da blindagem. Eu acho que agora, a direita, principalmente, vai ter que gastar cartucho com anistia, com outras pautas, e essa pauta da reforma administrativa, ela é muito impopular, ela queima o filme que já está queimado, principalmente aqui dos deputados, né? Então, sinceramente, eu acho que não tem espaço político para isso passar agora. Eu acho que até a eleição, na verdade. Então, você tem que aproveitar e passar o quanto antes, gente. Quanto antes você passar, melhor. Então, para de estudar fofo, pelo amor de Deus. Comece a entender como que você pode passar rápido no concurso sem sofrimento, fechado? E é para isso que eu estou aqui no Bitolei e principalmente lá na Aprovação Ágil, fechado? Um abraço, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.